Visconde! Eu sou o Vinícius, sou estudante do primeiro ano E. E eu sou o Gabriel, sou estudante do primeiro ano A. E sejam bem-vindos à primeira temporada do podcast oficial do Clube Visconde. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar vivenciando um projeto de biologia que faz parte da dissertação do mestrado da nossa professora, que no caso é a minha professora orientadora, Daniela. E nesse projeto a gente vai estar estudando as biomoléculas. Então, a gente vai estar estudando essas biomoléculas de uma forma mais prática e associada a uma doença que foi escolhida para esse mestrado, que no caso são as diabetes. E nesse sentido, a gente fez várias oficinas tentando estudar várias biomoléculas, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os DNA, enfim. Também a gente agora está prototipando as biomoléculas, fazendo um protótipo, como se fosse uma espécie de maquete, só que utilizando o método STEAM, que no caso é uma sigla utilizada para ciência, tecnologia, matemática, engenharia e artes. Então, a gente tem que englobar nesses protótipos todas essas áreas. Por exemplo, utilizando a área de artes, a gente pode pintar alguma coisa, a gente pode desenhar. Utilizando a área de matemática, a gente vai usar ela para medir, por exemplo, quando a gente vai medir a altura de algo. Cálculos em geral. Cálculos em geral. Quando a gente vai falar de ciências, a gente está fazendo um protótipo sobre o DNA, então já envolve a ciência. E quando a gente vai usar a área de engenharia, a gente vai prototipar algo, então utiliza também essa área de engenharia. Na área de tecnologia, a gente, por exemplo, pode usar LED, a gente pode usar alguma coisa que envolva eletricidade. Então, basicamente, esse é a apresentação dessa primeira temporada, desse projeto, e é isso. E como nessa temporada a gente está falando sobre biomoléculas, é melhor a gente entender o que é elas. E assim, a biologia, ela diz que todos os seres vivos, eles são formados pelos elementos presentes na sigla CHOMS, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, respectivamente. Todos esses elementos, eles formam polímeros que formam moléculas maiores. Por exemplo, os aminoácidos, eles formam as proteínas, os açúcares, eles formam os polissacarídeos e os nucleotídeos, eles formam o DNA e o RNA, dentre outros. Aí, assim, a química, ela fala que o principal elemento para a existência da vida é o carbono, porque ele consegue fazer 4 ligações. E o carbono, ele também é responsável por metade do peso seco de cada célula. Então, ele é como se fosse o chefão ali da nossa situação, não é? E, em resumo, as biomoléculas, elas são compostos orgânicos que constituem toda a matéria viva. E agora, como a gente deu essa breve introdução, vamos agora apresentar as nossas convidadas de hoje. Oi, gente, meu nome é Estéia, sou aluna do primeiro ano A. Oi, gente, meu nome é Samara, sou aluna do primeiro ano A. Oi, gente, meu nome é Vivi, sou aluna do primeiro ano E. Oi, gente, meu nome é Mariana e eu sou aluna do primeiro E. Oi, gente, sou Maria Eduardo, sou aluna do primeiro ano A. Então, depois dessa apresentação das nossas convidadas, a gente vai falar um pouco sobre o primeiro tópico. O que são carboidratos? Bom, basicamente os carboidratos são compostos orgânicos formados por CHO, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Mais conhecido como açúcar, e também são macronutrientes, ou seja, são grandes nutrientes. Os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, e também entre carboidratos simples e complexos. Os monossacarídeos eles são formados por 3 a 7 carbonos e pode ser conhecido como mono vem de 1, então é um açúcar. Disacarídeo de 2, então vai ser 2 monossacarídeos. Polissacarídeos, poli vem de vários, então vai ser vários monossacarídeos. Os carboidratos simples, eu vou citar como exemplo a glicose, que todo mundo conhece, a frutose, que é açúcar das frutas, a lactose, que é derivado do leite. Complexos temos o amido, todo mundo conhece. Temos também a celulose, que tem a ver com as estruturas celulares. E vamos ter o glicogênio também. A gente fez experimento também, né, com Dani? Sim, a gente fez experimento mais ligado ao amido, que é um carboidrato. A gente utilizou o iodo, a gente trouxe vários alimentos e adicionou tipo, umas 2 gotas de iodo nos alimentos e a gente ia ver a reação química. Os alimentos que apresentassem uma coloração arroxeada é porque tinha na sua composição o amido. Então,
Eles apresentaram. Eu lembro que foi até eu, você e um pessoal do EC fez esse experimento. A gente usou várias frutas, né? É interessante falar também que a gente usou na banana e apareceu alguns pontinhos de amido na banana. Não foi totalmente. Não foi totalmente, mas Teve a farinha que apresentou e teve o pão. a farinha, Agora o pão. a banana a gente ficou... a banana a gente ficou meio em dúvida, mas também tem uma questão que todo mundo, assim, que estuda sobre os carboidratos gosta de perguntar. Quem faz academia também gosta de ter essa dúvida, né? O carboidrato, ele é um vilão para quem faz dieta? Bom, como diz a frase, tudo em excesso é veneno. Então, o carboidrato em excesso, ele faz mal, até porque vai levar ao crescimento de várias doenças, inclusive a diabetes que a gente está falando aqui hoje. Então, o carboidrato em excesso, ele não é bom, principalmente para quem faz dieta e não quer o aumento de peso, né? Inclusive, o carboidrato em grande quantidade, o organismo ele divide em duas partes. Uma parte vai ser para a produção de energia, para fornecer energia, e a outra vai ser armazenada. E esse armazenamento vai ser em forma de gordura, que vai trazer o aumento de peso. Porém, o carboidrato ele não pode ser extinto da nossa alimentação, né? Porque ele tem uma importante função, tanto no fornecimento de energia para o nosso organismo, quanto uma função cerebral também, no sistema nervoso. Então, o carboidrato ele não pode ser eliminado da nossa alimentação. É só regrar. Tem que ser um equilíbrio entre o excesso e... Sim, é que nem aquela frase que a gente fala, né? Tudo em excesso faz mal. Tudo que você fizer em excesso vai te fazer mal. Na dieta sempre é assim. Sim, é que nem aquela história, aquele mito que o carboidrato ele engorda, né? Tem gente que ainda acredita nisso, mas a verdade é que o carboidrato ele é essencial pra gente, é essencial pra nossa alimentação. Então, por exemplo, se a gente comer muito carboidrato, é o excesso do carboidrato que vai te fazer mal, não o próprio carboidrato. Inclusive, domingo passado, né, no caso, domingo ontem, né, ontem. Teve o Enem, né, e eu achei interessante que caiu uma questão em matemática, que era para calcular, que tava falando dos carboidratos, que era tipo um casal que eles caminhavam por 30 minutos e cada minuto precisava de 1 grama de carboidratos. Eu achei interessante. Sim, é importante a gente falar aqui no podcast também que no Enem caiu muita questão em biologia sobre as biomoléculas, sobre o DNA, caiu muita questão sobre isso. Se eu não me engano, quase todas as questões de biologia foram voltadas para esse lance Sim, de biomoléculas e citologia. Teve muita questão que caiu. Eu cheguei a abrir um sorriso quando eu vi essa questão, porque eu já tinha estudado sobre isso. Mas, enfim, voltando ao assunto, o segundo tópico são sobre as proteínas. Aí, assim, a proteína, qual seria o conceito, a formação da proteína? Bom, proteínas, elas são moléculas abundantes, são formadas por aminoácidos, que as suas moléculas são compostas por hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. São ligadas entre si pela ligação peptídica. Elas têm 2 grupos, que é o grupo amina e o grupo carboxila. Os aminoácidos, eles são feitos para diversos fins. Sim. Mas, assim, quais são as principais funções da proteína? Bom, tem a função de defesa, que são os anticorpos, que protegem, né, as moléculas de entrar em contato com doenças. Também tem a função estrutural, que, por exemplo, é o colágeno, que faz a estrutura da nossa pele, dos nossos ossos. Também tem a função energética e a função hormonal. Multitask. Tem várias funções. Pegando essa questão da função hormonal, tem como relacionar isso à diabetes? Sim. A insulina e o glucagon, eles são hormônios que são produzidos pelo pâncreas, que os dois eles atuam em células diferentes. Por exemplo, a insulina, ela atua na célula beta do pâncreas, que ajuda a diminuir a glicose. Ou seja, o fígado absorve e reduz lá a taxa de glicose no sangue. Também tem o glucagon, que ele é para aumentar os níveis de glicose no nosso sangue, que também ajuda a combater a glicemia, que é quando o paciente está com taxa de glicose no sangue. E a insulina para combater o diabetes. Várias coisas, então. Bom, Dani, se eu não me engano, ela realizou também um experimento voltado às proteínas, não foi? Sim, ela levou a gente para o laboratório, fez uma solução de amido e uma solução de clara de ovo, colocou nos tubos de ensaio e aqueceu. E viu o que ficou foi a clara do ovo, com uma substância diferente. Ou seja, como se tivesse cozinhado. Ali aconteceu uma desnaturação proteica.
ou seja, com a fonte de calor, né? Tem também aquele caso que, um mito, né, que o pessoal, quem faz academia, que eu acho que só Esther e Duda fazem academia, mas enfim, quem faz academia tem aquela coisa de quanto mais proteína você come, mais você ganha músculo, né? Voltando àquele assunto, aquela frase que a gente sempre fala, tudo em excesso faz mal. Quanto mais proteína você come, você claramente vai ganhar mais músculos. Engraçado que o pessoal acha que essa frase, tudo em excesso faz mal, é um mito pra, sei lá, a gente não... Um mito pra gente não comer muito, mas é realmente verdade. Tudo que a gente fizer em excesso vai fazer mal pro corpo. Então, por exemplo, a proteína ela é muito importante pra isso, né? Como você já falou, ela é muito importante pra formação dos músculos e, enfim... Mas se você comer ela em excesso, se você faz academia e pensar que quanto mais proteína você come e acabar comendo essa proteína em excesso, vai te fazer muito mal. Mas, enfim, é só desmentindo um mito aqui, né? Até porque não é só a proteína, né? Tem que ser a academia também. Não é só a proteína, tem que ser a academia. E é engraçado essa questão de tudo em excesso faz mal, porque é literalmente tudo. Água em excesso faz mal, sono em excesso faz mal, não dormir faz mal, comer demais faz mal, comer de menos faz mal, tudo faz mal. Sim. Não só coisas assim, coisas que a gente consegue ingerir, Sim. mas ações e várias outras coisas. É tudo, literalmente. Quando a gente fala tudo, é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente fala tudo em excesso faz mal, é tudo. Mas, enfim. O próximo tópico agora, o terceiro tópico, é sobre os lipídios. E assim, pessoal, o que seriam os lipídios? Basicamente, os lipídios eles são um grupo de compostos formados que inclui basicamente óleos e gorduras. Os óleos são mais de origem vegetal e as gorduras são de origem animal. E eles contêm também os ácidos graxos, onde tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Hidrofílica tem afinidade com a água, e hidrofóbica, como o nome já diz, fobia, não tem afinidade com a água. Eu pensei que tem preconceito com a água. Já tipo isso. O ácido graxo também contém duas cadeias, as saturadas, que são apenas ligações de carbono, e a insaturada, que são ligações duplas. Bom, e quais são as classificações dos lipídios? Os lipídios eles têm várias classificações. Os carotenoides, esteroides, fosfolipídios e os triglicerídeos. E entre outros também. Eu vou explicar 3 delas, que são os triglicerídeos, que basicamente eles armazenam e transportam energia para o corpo. Tem os fosfolipídios, que eles são responsáveis por a estrutura das membranas celulares. E os esteroides, que basicamente é na produção de hormônio. Bom, Tanto feminino como masculino. Sim. Aí assim, o colesterol ele é um lipídio, né? Sim, ele faz parte dos esteroides, onde tem o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, o LDL. Sim, inclusive tem muita gente que não sabe, mas o colesterol ele é produzido no corpo também. Sim. Ele tem essas duas classificações, o que é produzido no corpo e o que é ingerido. Basicamente, o que é ingerido é o LDL, que ele é um colesterol ruim. Sim. E de baixa densidade. E se ele for consumido em excesso, pode causar o entupimento de artérias. Já o LDL, o HDL, na verdade, como ele é o colesterol bom, ele retira o colesterol ruim das artérias. Assim, inclusive, é um exemplo que a gente tem do colesterol, essa coagulação dele, não é? É quando a gente tem algum tipo de carne, geralmente, se não me engano, é quando a gente cozinha bode, que fica aquela pasta densa, Sim. depois de um certo tempo que não está mais quente. Isso ali é aquela massinha que a gente ingere, ela apenas é quebrada antes que ela consiga coagular. E é por causa disso que esse colesterol alto, ele é um problema grande. Isso mesmo. Aí assim, Duda, como é que a gente pode fazer uma ligação entre os lipídios e a diabetes? Basicamente, os lipídios eles desempenham uma grande função na diabetes, principalmente a diabetes tipo 2. Eles desempenham um papel na regulação do metabolismo de glicose e no controle de resistência à insulina. Só que, tipo assim, com o excesso... O excesso de consumo de triglicerídeos e de colesterol, ele pode levar a vários tipos de doença, principalmente a diabetes. Doenças cardiovasculares, a pancreatite, que é uma doença que basicamente é a inflamação do pâncreas, e a hipertensão, que são problemas com pressão. O quarto tópico agora é sobre os ácidos nucleicos, o DNA. Então eu vou perguntar para vocês agora, o que significa essa sigla do DNA?
Então, a sigla do DNA, que é a que a gente usa mais, vem do nome em inglês, mas o nome em português é ácido desoxirribonucleico, que no caso ficaria ADN, mas é a sigla menos usada, né? No caso, ela é uma sigla mais mundial, tipo quilômetro, que no português é com Q, só que essa com K. Né? É, isso mesmo. Agora falando um pouco das funções do DNA, a principal de todas no nosso corpo é armazenar e transmitir as nossas informações genéticas, incluindo as hereditárias. Mas outra que é muito bom ressaltar, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é sobre que ele serve como molde para a formação do RNA. Sim. Então, a gente já falou um pouco sobre o DNA, né? Qual que seria a importância dessa biomolécula? Como eu acabei de falar, das suas funções, né? De transmitir nossas informações genéticas, instruções genéticas, né? Mas também, como eu já falei das funções, eu vou entrar um pouco agora nas características. Que nós temos aí em sua estrutura moléculas duplas. O DNA ele é formado por sempre moléculas duplas, devido às suas reações químicas em suas ligações. Então, ele é formado por uma fita dupla, né? A estrutura do DNA ele é formada por uma fita dupla. E também uma coisa muito interessante é saber que o nosso DNA que a gente tem hoje, independente da idade, é o mesmo que a gente tem desde quando a gente era criança, bebê, quando nasceu, devido à sua capacidade de se autoduplicar. E ele se autoduplica muito fielmente, por isso que nós temos o mesmo desde o nosso nascimento até os dias atuais. Ele está sempre se autoduplicando. Sobre uma característica estrutural também, é que os nucleotídeos do DNA, eles são ligados por ligações fosfodiéster, tá? Então aí nós temos a base nitrogenada dele, que é formada pela adenina, citosina, timina e guanina, tá? São esses 4. Também no RNA tem a uracila, né? Mas ela substitui pela timina. Substitui. É o que A gente fez também um experimento com o Dani, né, sobre o DNA. Eu acho que o primeiro também fez. Mas Fez. a gente fez do morango. A gente extraiu o DNA. A gente extraiu o DNA através do morango. Mas enfim, só pra complementar aqui. Bom, eu fiquei assim, um pouco encucado com uma coisa que Duda tinha falado, que ela tinha falado, quando ela falou de diabetes, ela falou de diabetes tipo 2. Mas assim, existe diferença? Existe mais de um tipo de diabetes? Existem 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é causada por a falta da célula que produz a insulina, que é quando há uma falha no sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. E ela é mais comum em crianças e adolescentes. Já a diabetes tipo 2, como o Duda já tinha citado ela, né? É mais comum em adultos de 35 a 40 anos, que é quando seu corpo já está acostumado com o hormônio e você continua produzindo insulina, só que em pouca quantidade. Então você vai continuar com os altos níveis de açúcar no sangue. E também, além da carga genética, a obesidade, a má alimentação, o sedentarismo, todos esses fatores de risco entram na diabetes tipo 2. No caso, a diabetes ela não é uma coisa que você tem chance de você nascer com ela e você adquirir? Justamente por isso da carga genética. Como eu vou falar agora sobre as complicações, né? E uma das complicações maiores, além das doenças, é os fluxos sanguíneos. Que um exemplo que eu posso dar é quando o diabético está com alguma parte inchada do seu corpo. Quando ele está com algum inchaço, isso acontece por causa do estreitamento no fluxo sanguíneo. E também tem outra complicação, que são as doenças cardiovasculares, que Duda também, acho que foi Duda que citou, que é quando se junta a glicose, o colesterol e a pressão arterial, que eles 3 formam uma placa de colesterol que faz um amálgamo aí. que entope as artérias. E também tem... Meu Deus, esqueci. Já volta, já volta. Peraí. Pode. Sim, a diabetes, ela não tem como ser evitada 100%, porque, como eu já tinha falado, ela tem uma carga genética muito forte. Sim. Mas ela tem como ser controlada. Dá pra prevenir. Os riscos da diabetes tipo 2,
que eu já tinha falado, é totalmente ao contrário para controlar. Você vai ter que ter uma boa alimentação, vai ter que fazer exercícios físicos, ter um peso adequado e dentre outros fatores. Você tem dito que a diabetes tipo 2 ela é mais comum em pessoas de terceira idade para cima, não é? Mas assim, é só elas que pegam, as adolescentes e crianças também podem pegar, mesmo com Elas também podem pegar, mas o mais comum, como eu já disse, que o corpo já é acostumado com o hormônio, é quando são adultos. Certo, aí você tinha falado que o DNA ele tem esse fator genético, não é? Mas no caso desse fator genético, ele fica presente no DNA, tipo, ele é a relação do DNA com a diabetes? Sim. O DNA está relacionado com diabetes devido aos genes, os nossos genes. Devido a uma reação chamada polimorfismo, que são alterações dos nossos genes que podem aumentar o risco da gente desenvolver o diabetes. Lógico que assim, para desenvolver uma doença é algo muito complexo, né? Então, não é só você ter aquilo de genética, pessoas diabéticas na família que você vai ter no futuro. Envolve muita coisa, muitos fatores ambientais, né? A sua rotina, a sua alimentação, que vai ser muito fator externo. Que vai se agregar juntamente com a genética, né? Para que você venha a desenvolver uma diabetes. Puxando também do RNA, que Vinícius até citou a uracila, eu vou falar um pouco sobre as diferenças do RNA e do DNA. Como eu falei, o RNA ele vem do DNA, né? E a sua principal diferença, que diferencia ele do DNA, é a ribose, né? A sua pentose, no caso. Que o DNA, nós temos o ácido desoxirribose, e no RNA é a ribose, a sua pentose. Outra característica também é que, como eu falei, o DNA ele possui moléculas duplas, né? Ele é uma fita dupla. Sempre pares. E no RNA ele possui uma fita simples, uma fita de informações simples. No caso, são dois RNA que se juntam para formar um DNA ou é o DNA que se separa e forma um RNA? O DNA se separa. Ah, sim. No caso, eles simplesmente abandonam um dos pares e eles fica aquela fita única. Sim. Entendi. Então... Pode falar, pode continuar. Pode continuar. Gente, eu também vou falar sobre a obesidade, que ela é a doença que é ligada à diabetes e a diabetes é ligada à obesidade. Sim, inclusive tu tinha feito um projeto de TCF. conclusão, sim, o TCF. Sobre obesidade. A diabetes, um dos fatores de risco dela é a obesidade. E a obesidade, um dos fatores de risco é a diabetes, porque também entra na obesidade, né? Entra o sedentarismo, a má alimentação, mas a obesidade ela é mais puxada para o acúmulo de gordura exagerada. Aê, que é quando voltou. você ingere calorias e elas não são gastadas. E com esse acúmulo gera outras doenças, assim como também as cardiovasculares. E a diabetes também, um dos seus fatores é a obesidade. Assim, fugindo um pouquinho, não tanto, mas a obesidade, assim, ela é uma doença, certo? Uhum. Bom, Pera aí, esqueci o que eu ia perguntar. Ela é uma doença, assim, a partir somente de hábitos, ou você já pode ter a obesidade, assim, por gene, de forma hereditária? São poucos casos, pouquíssimos, não é tanto, mas são poucos casos de obesidade por genética. A maioria dos obesos é por má alimentação, também tem os problemas psicológicos que entram nisso. Sim. Também entra a compulsão alimentar, que ou você come excessivamente ou você não come nada. E também tem, dentre os fatores, até a condição financeira entra na obesidade, nos fatores. No caso, às vezes você não tem tanta escolha, assim, você não consegue controlar 100%, porque são vários fatores externos que às vezes você não consegue controlar. Uhum. Sim. Esses fatores psicológicos que você falou servem tanto para o ganho de peso, que é a obesidade, quanto para a perca de peso, né? Que é no caso daquele TA, que é o transtorno alimentar. Por exemplo, quando alguém está em início de depressão, é normal que essa pessoa venha a comer menos, né? Então ela pode acabar desenvolvendo esse transtorno alimentar por causa disso. Mas enfim, eu vou só falar pro pessoal de casa agora. É normal a gente errar algumas palavras, é normal a gente, enfim, embolar algumas coisas. Acontece, isso é um podcast, é um programa, não é nada muito planejado, é uma coisa que é uma conversa, a gente tá aqui pra... Descontrair. Uma coisa mais descontraída.
Então, É porque, igual você já tinha falado antes, que o nosso intuito aqui é de passar as informações, coisas que a gente quiser transmitir de uma forma bem natural. isso, conversa é uma bem coisa simples. mais natural, de uma forma mais tranquila. Eu só ia falar que eu já estava falando de obesidade e os lipídios também têm um fator excessivo na obesidade. O uso excessivo de lipídios, basicamente que é o colesterol, ele pode acarretar vários problemas à obesidade. Porque os lipídios basicamente é uma gordura e de forma não interfere. Interfere. Então, pessoal, a gente está encerrando agora o primeiro episódio. Foi Já até que passou- rapidinho. Foi até que rapidinho. Então a gente está encerrando esse primeiro episódio. O tempo passou um pouco do esperado, mas é isso. No segundo episódio, a gente vai fazer uma entrevista com alunos da Edensal que possuem a diabetes. Então fiquem ligados para o próximo episódio. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.